vivo? Aos vivos, meu muito bom dia pra galerinha do terceirão. Alô, você terceirando, enemzando, vestibulando, você concludente do ensino médio. Estamos nesse, vamos dizer, esse último braçozinho já de ano, né? Já passamos da metade do mês de agosto. Então tá faltando esse restinho de agosto, setembro, outubro e o Enem em novembro, galerinha. O Enem em novembro, antes da Copa, R$1, né? Eita, galerinha, deixa eu ver aqui com quem nós estamos. Alô, Guaribas. Alô, Baixa Grande do Ribeiro, terra boa, viu? Meu irmão mora lá pertinho. Alô, Dom Inocêncio 3, boa, bom dia, Dom Inocêncio. Galerinha de Dom Inocêncio, terra boa. Alô, Gabriel, alô, Adriana, alô, galerinha que está aos vivos também pela plataforma, pelo YouTube aí no chat, mandando as suas dúvidas, os seus questionamentos, as suas contribuições, enriquecendo, claro, sempre enriquecendo a aula com a participação do aluno, se torna mais bonita, mais gostosa, mais versátil a aula. Deixa eu ver aqui, nós hoje vamos com a temática de Guerra Fria, temática de Guerra Fria, que eu acho que você tá, ou já deu, ou então vai dar uma pincelada na temática de Guerra Fria em geografia, e também, claro, na parte das histórias. Eu vou ver essa temática em geografia também vai ver uma temática que ela é muito cobrada em Enem, ela é recorrente no Enem. Geralmente as questões são mais diretas, mais fáceis, mais palpáveis sobre a temática da Guerra Fria. Alô, Canavieira, bom dia para Canavieira 1, de boa na Lagoa, galerinha também chegando aí aos vivos. Sou tio Flávio Coelho da área das histórias, viu? Da área das histórias. Pegar minha canetinha aqui, vem cá, opa. Vixe, rapaz, o mundo em tensão, viu? Eita, fatality. Tio, nós nem saímos direito da Segunda Guerra Mundial e já mergulhamos em uma outra guerra, mais ou menos. E essa daqui deixou o mundo quase todo em tensão. Porque a guerra era fria, mas se esquentasse, velho, se esquentasse, aí, meu amigo, aí a giripoca vai rolar, viu? Hoje a giripoca. Aí tá o cenário, o tio Sam, no seu jogo de xadrez, colocando aí os seus pinos nas suas áreas de influência. O urso representando a União Soviética. Nessa segunda imagem a guerra é fria, porque se tivesse esquentado o mundo tinha implodido, mas essa segunda imagem faz também alusão à China na atualidade. Vamos dizer que é uma herança também da disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética. Aqui quem já assistiu aqueles filmes de Rocky Balboa, de Rambo, lembrar que ele está muito imerso nesse universo hollywoodiano de, vamos dizer assim, colocar como pano de fundo a famosa Guerra Fria. Aqui está o centro, a disputa espacial. Quem deu a largada com o Sputnik foi a União Soviética. Quem mandou o primeiro ser, vamos dizer assim, na órbita da Terra foi a União Soviética. E depois mandou o primeiro ser humano, Yuri Gagarin. Bacaninha? A Terra é azul. Depois os norte-americanos mandaram Neil Armstrong. Tá aí o homem pisando na Lua. Lembrar dessa temática também remete, claro, ao contexto da Guerra nas Estrelas. Aqui mais recente, olha, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, e o comandante Mor da China, porque hoje a guerra é comercial. Ah, papai! É uma disputa comercial, né? Mas nem ideológica, né? É econômica de mundo. É essa temática da famosa Guerra Fria, que o mundo esteve em tensão por um longo período. Haja vista essas duas potências, foram as duas que saíram mais fortalecidas no pós-Segunda Guerra.
Tá aí. Tio, você já falou dessas temáticas aí. Vamos recordar, ó. Lembrar que o famoso dia D decidiu-se por libertar a França, enquanto que a União Soviética queria, entre aspas, libertar e incorporar o leste europeu. Mas mais ainda, galerinha, foi ali feita a proposta de dividir a Alemanha em áreas de influência após a queda do Hitler. Criou-se a ONU, que era para garantir a paz mundial. Infelizmente não, né? Infelizmente não. A ideia de paz mundial, o mundo vai criar uma tensão maior ainda. Até porque, olha, lá no leste europeu, a União Soviética passou a ter uma influência sobre os governos, se tornaram governos comunistas. O discurso de Winston Churchill: uma cortina de ferro se levanta no leste europeu. Bom dia, Cajazeiras. Bom dia de Cajazeiras do Piauí, galerinha de Esperantina e aos vivos. Temática Guerra Fria, galerinha de Esperantina. Os Estados Unidos teriam influência no oeste da Europa, França, Inglaterra, Alemanha Ocidental. Decidiu-se pela divisão da Coreia, e daí a Guerra da Coreia, de 50 até 53, e depois vai desnazificar a Alemanha. E lembrar que nesse cenário, muitos nazistas conseguiram fugir da Alemanha, viu, Adriana? Muitos conseguiram fugir, vieram para a Argentina, e um nazista conhecido, Joseph Mengele, veio inclusive para o Brasil, morou em São Paulo, em Santos, um tempo. Bacana? Então tá um geralzão do mundo que deveria ser um mundo de paz, mas não vai ser, velho. Aqui está o presidente dos Estados Unidos, Roosevelt. Aqui está o Joseph Stalin. Aqui está o Winston Churchill. Então, são os três grandes: Estados Unidos, Inglaterra, União Soviética. Cadê o representante francês? A França estava tomada pelos nazistas ainda, né? Em 43, a França ainda estava sob controle dos nazistas. Aqui em alta, já na Crimeia, na União Soviética, Churchill, meu amigo Roosevelt, o meu amigo Joseph Stalin. Os três grandes aí, ó. Eles estão fazendo meio que um cenário para como vai ser o mundo pós queda do Hitler. Olha como quem criou o discurso da cortina de ferro. Claro que esse nome cortina de ferro já tinha sido utilizado em outros momentos. Mas o Winston Churchill disse que era necessário uma força, uma medida mais enérgica para conter, notadamente, a União Soviética, que havia vamos dizer assim, se instalado em países aliados no leste europeu, e que uma cortina de ferro se levanta. Eu vou fazer a leitura do texto. Ó. Uma sombra caiu sobre as cenas tão recentemente iluminadas pela vitória aliada. Ah, papai! Uma sombra caiu sobre as cenas tão recentemente iluminadas pela vitória dos aliados. Ninguém sabe o que a Rússia Soviética e a sua Organização Comunista Internacional pretende fazer num futuro imediato, ou quais os limites das suas tendências expansionistas e proselitistas. De Stalin, no Báltico, a Trieste e no Adriático, uma cortina de ferro desceu através do continente. Ah, papai, veja que o conceito de cortina de ferro foi criado no Ocidente. Além daquela linha, ficam as capitais dos antigos aliados da Europa Central e Oriental, Varsóvia, Praga, Viena, Budapeste e tal. Todas essas cidades ilustres e suas populações estão sujeitas à influência soviética e ao crescente controle de Moscou. Ah, papai! Olha aí já nascendo a discussão da divisão do mundo, da divisão da Europa primeiro, né? Os partidos comunistas, que eram muito tímidos em todos esses países da Europa Oriental, foram colocados em preeminência, adquiriram um poder muito superior à sua importância e obtiveram um controle totalitário. É verdade. Eu acredito que a Rússia Soviética deseja uma guerra
De boa. O que eles querem são os frutos da guerra e uma indefinida expansão do seu poder e de sua doutrina. Continua. Mas o que devemos considerar aqui hoje, enquanto há tempo, é uma permanente prevenção contra a guerra e o estabelecimento de condições de liberdade e de democracia tão rapidamente quanto possível em todos os países. Defesa da liberdade. Nós lutamos pelo iluminismo e as trevas, as sombras recaem sobre o leste europeu. Olha ela aí, ó. Olha a famosa cortina de ferro. Tio, era desse jeito? Não, não era desse jeito, mas eu peguei uma imagem para dizer que era. A famosa cortina de ferro. Olha aí, ó. No discurso de Winston Churchill, ele está dizendo, ó, desde o território da Finlândia, aqui a grande União Soviética, havia incorporado Lituânia, Letônia e Estônia, da Alemanha Oriental, Tchecoslováquia, tio, mas a Hungria é um país que é de concepção socialista, mas a Hungria não estava dentro da orla de influência da União Soviética. Bacaninha? Aqui está a famosa cortina de ferro. Ah, papai! E eu ainda achei essa capa desse livro da Anne Applebaum. Alô, galerinha de Cajazeiras do Piauí, bom dia. Tá aí, literalmente, uma espécie de um muro separando a Europa Ocidental da Europa Oriental, que estava sob a influência da União Soviética. Lembrar disso daí, que nesses países colados na União Soviética, praticamente Bulgária, Romênia, Hungria, Tchecoslováquia e Polônia, quem libertou eles do domínio nazista foram as tropas soviéticas, as tropas comunistas. E aí, como até disse o meu amigo Churchill, os partidos comunistas nesses países não eram muito fortes, mas agora se tornaram senhores do país, donos do país, e se impuseram como partido único. Daí ele discursa dizendo que essa é a cortina de ferro. Ah, papai! Show, não é não? Separando, vermelha, né? Separando de uma Europa azul, que é o capitalismo. Os vermelhos comuna e Europa, o capitalismo. Você sabe que ainda hoje ainda existe um pouco desse discurso meio louco, dizer que um país vai se tornar vermelho, comuna. Eu percebo muito para um cenário atual macro, que o discurso ideológico não tem muita força diante das disputas comerciais. Eu vou repetir. O discurso ideológico não tem tanta força diante do cenário das disputas comerciais econômicas. Talvez a Coreia do Norte mantenha atrelada aquela loucura ainda do comunismo, aquela concepção de um país totalmente fechado, dos comunas, de só ter um governo, de não ter uma democracia livre. Talvez somente a Coreia do Norte, porque todo o restante do globo. Mas a China é mais capitalista de comércio do que qualquer um outro país do mundo, viu? Vou passar para a gente ver, ó. Meus votos de Feliz Natal para todos os povos do Ocidente. E meus votos de Feliz Natal para todos os povos do Oriente. Aí na Mafalda, ó. Todos os povos do Oriente. Bateu, ó. Richicoteou na maldita cortina de ferro. Ela deu no holofote falando e richicoteou, bateu e voltou na maldita cortina de ferro. Cortina de ferro foi o nome dado pelo primeiro-ministro britânico Winston Churchill e se refere a quê, meus pimpolhos? Se refere a qui? Galerinha, começar o dia. Bom dia, Francisco Aires. Estamos começando a Guerra Fria, que você já viu uma pincelada com o tio Adriano. É o Adriano pela manhã? Né? Com o tio Adriano. E agora dá uma pincelada com o tio Frávio. De boa?
Deixa um minutinho na tela para ver se a galerinha começa a mandar resposta para nós, brother. Por favor, galerinha de Baixa Grande, Canavieira, do Inocência Esperantina, Francisco Aires, 3 e 7. Bom dia, Francisco Aires. Já temos proposta de resposta. Meu amigo Felipe H já mandou resposta ali para nós. De onde fala meu amigo Felipe H? Alô, galera de Esperantina, rapaz. Esperantina 7. Cortina de ferro foi o nome dado pelo primeiro-ministro britânico Winston Churchill e se refere a linha de fronteira entre os territórios judeus das áreas palestinas estabelecida pelo governo de Israel? Não. Mas existe uma linha de fronteira? Sim. É um muro separando o território de Israel dos palestinos. Linha divisória entre os territórios conquistados por Espanha e Portugal durante as grandes navegações. Aqui era o Tratado de Tordesilhas, né? Se você quiser anotar aí, ó, aqui é Tordesilhas. O que dividia o mundo, o novo mundo, né? O mundo, Tordesilhas. E as colônias de Portugal e Espanha, era o Tratado de Tordesilhas, lembra? Ele inclusive cortava o Brasil. Era uma barreira de imigração criada pela União Europeia para impedir a entrada de imigrantes ilegais africanos e asiáticos. Olha, esse é um cenário atual, principalmente por causa de refugiados que têm fugido literalmente da guerra na Síria, no Afeganistão, fugindo de pobreza na África, e têm tentado adentrar na Europa, principalmente pelo mar Mediterrâneo, pela Itália, pela Grécia. Mas não existe uma barreira física, de boa. Linha divisória entre os territórios indígenas por Espanha e Portugal durante as grandes navegações, de novo? Não, também não é, viu, galerinha? Os territórios indígenas seria aqui nas Américas. É a divisão política europeia entre os países de formação capitalista, e aqueles que estavam sob a influência da União Soviética no pós-Segunda Guerra. Portanto, questãozinha aí, só foi uma para pimentar, né? Só foi uma para pimentar, meu amigo Felipe. Felipe disse, tio, eu tô aqui na Capita. Diz o bairro para nós, Felipe. Aqui na Capita, né? Capita. Então o cenário é esse daí, ó. A famosa Guerra Fria. Os Estados Unidos, essa águia comandando, liderando uma parte do mundo, o bloco capitalista, e a União Soviética liderando a outra parte do mundo, meio que uma divisão mundial. E eu coloquei já alguns elementos aqui para relembrar desse cenário da Guerra Fria. É melhor botar aqui 91, ó, que a desintegração da União Soviética foi em 91. No ano anterior, em 89, caiu o Muro de Berlim e a Alemanha Oriental se, vamos dizer, rejuntou com a Alemanha Ocidental. Vai ser o choque entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos falavam em liberdade, a União Soviética em igualdade. Os norte-americanos falavam em democracia, os soviéticos falavam no comunismo. O modelo capitalista
contra aquele que pretende estabelecer a distribuição a toda a sociedade dos bens produzidos. Os Estados Unidos capitaneiam o discurso de individualismo e de consumismo, e a União Soviética tem o discurso de uma economia distributiva, que não havia pobreza, que todos tinham acesso aos bens produzidos, à educação, não havia desigualdade social. Mentira. A agência de inteligência norte-americana, a CIA, e a KGB, lembrar que atualmente o Vladimir Putin é um dos veteranos da KGB, é aquela espécie de polícia política investigativa de espionagem também da União Soviética. É uma águia versus um urso. Foi Neil Armstrong, o homem que pisou na Lua, e Yuri Gagarin, o primeiro que deu uma volta na Terra. É azul, it's blue. Velho. Deu pra ver? Tem mais aí, muito mais, mas eu acho que aí já tá suficiente para esse cenário inicial aí da Guerra Fria. Meu amigo Felipe H. Vamos lá. Primeiro vamos para o conceito, viu? Primeiro vamos com o conceito. Guerra Fria é o nome de uma espécie de disputa política, ideológica, econômica, militar, política, das armas, propagandista e etc. O conceito é muito amplo, porque a disputa entre os dois países era em vários ramos, em trocentos ramos diferentes, entre as duas potências que emergiram no pós-Segunda Guerra. Os Estados Unidos, capitaneado o mundo, líder do mundo capitalista e a principal potência ao final da Segunda Guerra Mundial, e a União Soviética, do seu lado, sendo líder dos comuna, líder do bloco comunista. Vai ser denominada fria porque não houve um combate direto entre eles. Galerinha, se tivesse um conflito direto, um embate direto, não haveria nem nós para estar falando mais hoje. Seria uma guerra nuclear, uma guerra atômica, viu? É claro que é chamada fria porque não houve um combate físico direto entre eles, mas todos temiam por um novo embate mundial. É o que você está tendo agora com alguns, vendo aquele cenário dos Estados Unidos em Taiwan, dando apoio à galera de Taiwan, e a China dando a sua resposta. Tem um temor? Tem sim. Então havia uma disputa pela supremacia, pela liderança, pela hegemonia econômica, militar, cultural, ideológica, de áreas de influência, e também, além das áreas de influência, vamos dizer assim, zonas estratégicas, áreas estratégicas, científica, literária, musical, no cinema, até nas Olimpíadas. É igual, parecido hoje. A disputa no tapa entre os Estados Unidos e a China, made in China, nas Olimpíadas, para ver quem tem mais medalha. Velho. E nasceu nesse cenário de Guerra Fria, né? Continuando, ó. Com o fim da Segunda Guerra, assinalou o início da hegemonia mundial, marcado pelo confronto dessas duas potências. Aí você tem que lembrar uma coisa. A Europa estava arrasada. Quem dominava o mundo eram os europeus. A hegemonia europeia foi por terra. Só lembrança. O mundo passou de uma situação multipolar. Olha, Inglaterra, Japão, União Soviética, Alemanha, França, Estados Unidos, haviam vários centros de poder, vários, para uma nova ordem. Uma nova ordem. Cuidado que essa temáticazinha desse nome no Enem é cobrado dessa forma. Ó. Uma ordem mundial bipolar, e dois polos, galerinha, dois polos. Eu estou dizendo para você que às vezes a questão do Enem traz como resposta só isso daqui, velho.
É a concepção de vários países disputando o cenário mundial, a liderança, colônias. O imperialismo era pluripolar, multipolar, mas agora vai ser bi. Meu amigo, e nesse cenário bipolar aí, o mundo vai estar em constante um pé atrás referente ao cenário, se um momento poderia resultar em deflagrar uma guerra quente entre os Estados Unidos e a União Soviética. Se ocorresse, você está vendo essa charge aí, ó? Tá o tio Sam na iminência de acender o pavio, e está também um representante soviético na iminência de acender um pavio. E se isso a sucedesse, ocorresse, meu amigo, parte da Terra ia ser destruída. Na verdade, Albert Einstein disse que se nós tivéssemos uma terceira guerra mundial, nós voltaríamos à pré-história, à era das pedras, escrever a história com pauzinho, pegar o carvão para escrever, porque o mundo ia retroagir sobremaneira, viu? Vou passar. Então, lembrar que no pós-Segunda Guerra, a hegemonia europeia tinha ganhado aquela música do Bartô Galeno. Só lembranças, só lembranças. E foi, mais uma vez, notadamente, a hegemonia europeia, que havia, vamos dizer assim, 500 anos de hegemonia europeia, desde a época das grandes navegações, galerinha. Desde a época das grandes navegações, é muito tempo. 500 anos, aí de repente vai sair dela. E ela voltou? Não, ó. Porque além de ser os Estados Unidos e a União Soviética, mas a União Soviética se fragmentou. A Rússia hoje não tem o peso político e econômico que tinha outrora. Mas agora a China tem. A China tem. Faça um paralelo aí e procure para ver os parceiros comerciais dos Estados Unidos em 1990 e os parceiros comerciais da China em 2022. Papai. Fernando, vê se tu consegue encontrar aí um paralelo, uma imagenzinha que mostre os parceiros dos Estados Unidos em 2000. Bote 2000. E vamos botar os parceiros chineses em 2020. Papai. Para você ver como a China, made in China, começa a tomar espaço cada vez mais, né? Cada vez mais. As superpotências nunca entraram num conflito armado direto, graças a Deus. Graças a Já. Allah. A competição em vários campos inenarráveis. Mas o principal é que cada um dos dois países procurou ampliar sua zona de influência para aquilo que a gente chama de blocos. Os blocos. De boa? Deixa eu ver. Aí esse daí serve. Esse daí, Esse daí tá chibata, ó. Porque aí a gente vê os Estados Unidos em 80 e o mundo atual. Caramba, velho. Pra você ver, né? Ou seja, em 4 décadas. Em 4 décadas. E eu acho ainda, Fernando, que esse mapa já aumentou mais ainda, viu? Porque esse dado é de 2018. Mas eu acho que ainda mais ainda hoje a China ganhou mais mercado ainda. Ainda tem mais vermelho aí do que esse daí. Mas esse daí serve, velho. Esse daí serve. Coloca esse dali mesmo. Belezinha. Enquanto meu amigo Fernando vai fazendo lá, ó. Formou-se os blocos de países que na realidade são áreas de influência, né? E aí o mundo ficou dividido em 2 regimes. Opa, esse xizinho, viu, velho? Eu vou apagar ele aqui, ó. Eu vou apagar esse x, viu? Apagando o x. Esse xizinho, galerinha, é pra estar aqui, ó. É pra estar no meio, ó. O capitalismo, eu acho que foi na hora de formatar aí, ó. O capitalismo e o comunismo. Deu pra ver, ó? Esse xizinho ali,
no meio das duas potências. Então é um equilíbrio instável, por quê? Porque aqui faltou um E, ó. Porque os dois países vão ter um poder de destruição nunca visto antes. De novo, um poder de destruição nunca visto antes. E se a sucedesse de um conflito direto entre eles, meu amigo, aí a giriboca ia torar, viu, meu amigo? Localizou, meu amigo Fernando? Melhorou, não foi, tia? Aí sim. Deixa aí pra galerinha anotar aí. Olha aí, ó. Olha isso, a imagem, por favor. Obrigado, mestre Fernando. Eu não posso riscar aí porque não tá aqui pra mim, mas eu já vou lhe fazer a análise dele. Essa primeira parte do mapa, onde tem 1980, mostra os países no mundo em que os Estados Unidos era o principal parceiro comercial. Ixi, Maria. De novo, o mapa de 80, dá para ver que os Estados Unidos tinha uma predominância mundial de parceiros comerciais. Mas em 2018, olha o segundo mapa. Em 2018, não vai ser mais o Zé A, velho. Não vai ser mais o Zé A. A Argentina também já está na orla de influência da China. Oi? Tá aqui? Aí, esse Fernando é chibata, viu? Esse Fernando é chibata, velho. Galerinha, ó. Tá aqui, ó. 1980, os Estados Unidos é azulzinho. Dominava o mundo economicamente. Deu pra ver, ó. A China, poucas áreas de influência e de comércio. Deu pra ver aí, velho? Eita, rapaz. Em 2018, o cenário já é o inverso, olha. Eu já vou lhe dizer que na França, o maior parceiro comercial também é a China. Para a Inglaterra, também é a China. Para a Finlândia, lá no norte, também é a China. Para cá também, para cá também, para cá também. Eita, pílula. É mesmo? É, velho. Veja que a nova Guerra Fria não é uma Guerra Fria ideológica. Já visto, por exemplo, que o governo brasileiro ele é anticomuna doente. E vários países no mundo são anticomunistas. Mas o cenário mundial hoje não é ideológico, é comercial, é econômico. E você vê que a nova Guerra Fria é uma guerra comercial entre os Estados Unidos e Made in China. Então, na virada do século XIX para o século XX, a Inglaterra era a potência maior no mundo, mas concorria com a Alemanha, o Kaiser Guilherme II alemão. E naquele cenário de 100 anos atrás, vamos botar assim, com o avanço dos alemães, os ingleses proferiam frases da seguinte forma: se amanhã a Alemanha deixar de existir, não vai ter um inglês que não seja mais rico do que ele é hoje. Papai, é a mesma coisa um norte-americano, viu? Se amanhã a China deixasse de existir, não haveria um norte-americano que não seria mais rico do que ele é hoje. Você está vendo o cenário, galerinha? Você está vendo o cenário? É uma nova guerra, só que não é mais uma guerra ideológica. É uma guerra comercial. Eita. Fernando, você foi chibata, viu? Foi chibata, viu? Obrigadaço, viu, velho? Então tá aí o cenário da famosa Guerra Fria. Bacaninha. Lembrar de uma coisa, ó. Foi nessa época de Guerra Fria que surgiu a ideia de um terceiro mundo. De um terceiro mundo. Na verdade, vamos dizer, alguns países vão se dizer não alinhados. Principalmente na Conferência de Bandung, na Índia, vão defender a ideia de que nós não precisamos estar atrelados aos Estados Unidos ou, claro, à União Soviética. No enfraquecimento das potências europeias, ó, lembrar disso daí, ó. No enfraquecimento das potências, haja vista que a guerra foi mais dentro da Europa do que em outro lugar, o processo que resulta posterior é as potências imperialistas europeias perderem suas colônias. De novo, as potências europeias perderem suas colônias do União Censo.
Aí, ó, por exemplo, Portugal, Moçambique e Angola vão se tornar independentes em 75. Bacaninha? A Índia em 47, porque as potências europeias estão sobremaneira enfraquecidas. E também porque os Estados Unidos e a União Soviética passaram a estimular essa independência, haja vista do interesse de ter mais áreas de influência ou aliados, né? A independência das ex-colônias, algumas ex-colônias, por exemplo, como a Coreia do Sul e a China, representam um momento de que aos pouquinhos elas começam um cenário de prosperidade. Mas nem todos os países que se tornaram independentes conseguiram emergir como potências à vista, por exemplo, os países da África subsaariana e as guerras na África, a mortandade. Aí você viu já com o Adriano o fim da União Soviética. Evidentemente nós temos resquícios da Guerra Fria, mais uma vez. A KGB fez vários dos líderes da União Soviética e o último, o Vladimir Putin, o comandante da Rússia na atualidade. Ele é um veterano espião da KGB, guarda da KGB. E aí eu coloquei, ó, atualmente o cenário de choque são a Rússia e os Estados Unidos, não precisa nem dizer que ainda existe esse resquício, dos Estados Unidos com Made in China, principalmente por causa do comércio mundial, e olha a guerra da Ucrânia como tem resquícios da Guerra Fria. E essas temáticas, eu imagino que o professor de Geografia vai discorrer para você, galerinha. Dom Fernando, deixa um minuto aí na tela, por favor, eu vou botar R$1 de água aqui nessa canequinha. Ok, galerinha, ok, de boa, né? De boa. Eu estou colocando para você 3 conceitos que geralmente os alunos ficam em dúvidas. Geralmente é uma dúvida. O capitalismo é o modo de produção econômico na atualidade, é o modo de produção econômico e social da atualidade. Lembrar do patrãozinho, a propriedade privada, claro, o trabalho é livre e assalariado, e prega a livre concorrência, é fruto das revoluções burguesas e da Revolução Industrial. Hoje o mundo é um mundo capitalista. A maioria dos países no mundo, à exceção talvez da Coreia do Norte, que seja um país muito fechado, praticamente todos os países no mundo bebem no capitalismo. Bacana? O socialismo é uma teoria, em essência, proposta pelo meu amigo Karl Marx, bacaninha, que seria uma fase anterior ao comunismo. Eu estou dizendo que o socialismo ideal, galerinha, é aquele proposto pelo meu amigo Karl Marx. E é uma diferença muito grande do socialismo real. O socialismo real é o que você viu na União Soviética, é o que você viu na Cuba do Fidel Castro, que você viu na China comunista,
Esse é o chamado socialismo real, porque ele difere um pouco do socialismo ideal, haja vista, por exemplo, que vai continuar havendo um grande abismo entre os dirigentes do Estado e a massa dos trabalhadores, que vai haver um fortalecimento do poder do Estado, um mega controle do Estado e uma exploração da classe trabalhadora. Chegar ao comunismo só se fosse entre os índios do Brasil. E baseado na propriedade coletiva dos meios de produção, na ausência de classes sociais, no trabalho da coletividade visando o bem comum, na igualdade social. Isso daqui só se foi entre os índios. Deu para ver? Teve algum país que conseguiu colocar em prática o comunismo? Nunca. Never. Do verbo jamais. Então faça o print dessa parte aí, galerinha. Deixa a imagem grande, Dom Fernando, para a galerinha fazer o print. Beleza, beleza, beleza. De boa? Beleza. Vou passar a imagem e aí você tem algum símbolo. Eu acho que esse símbolo hoje atual, ele é mais verdadeiro se você botar uma maçãzinha comida, viu? Ah, papai! Eu acho que esse símbolo atual é melhor se a gente botar uma maçãzinha comida aqui, viu? Ele é mais simbólico do que o McDonald's ou a Coca-Cola. Haja vista que a Apple, ela teve um crescimento e ela hoje é mundial, mais do que o McDonald's. O socialismo, o comunismo, as ideias anarquistas são símbolos, né? Símbolos. Cuidado que às vezes a questão traz para você um símbolozinho, viu? Vou passar a imagem. A Segunda Guerra teve um choque entre o Roberto, nós já vimos isso, as forças aliadas, notadamente os fascistas, no plural, os fascistas enfrentaram, entre aspas, o mundo livre. Haja visto que a União Soviética é uma ditadura, mas tinha o discurso de libertar os povos sob o domínio dos nazistas, garantir para ele liberdade em relação ao domínio dos nazistas. A Europa ficou arrasada, não tem nem como descrever a situação europeia no pós-guerra, mas estava assim em frangalhos, estava assim dilacerada. E aí as duas superpotências disseram: e eu aqui, só de camarote. Eita, os países vitoriosos, lembrar que os países vitoriosos decidiram dividir a Alemanha antes de o Hitler cair. Como será o cenário europeu no pós-nazismo? Como vai ser o mundo pós-Alemanha do Hitler? E eles fizeram esse desenho, né? Basicamente. Veja que nessa imagem, em Yalta, na conferência de Yalta, na Crimeia, veja que o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, já está olhando para um lado e o Joseph Stalin já está olhando para outro. É como se a galerinha já estivesse dizendo: olha, tá começando um embate entre nós, viu? Tá começando um fatality entre nós.
Deixa eu passar. Decidiu-se pela divisão do território da Alemanha, claro. Decidiu-se que o território da Alemanha seria dividido em 4 áreas das influências dos países vitoriosos, bacaninha. Inclusive a cidade de Berlim seria dividida em 4 áreas. Aí lembrar, ó, que essa divisão feita entre um setor norte-americano, um inglês e um francês, vai se tornar a Alemanha Ocidental, sob a batuta e os interesses dos Estados Unidos. E do outro lado, a Alemanha Oriental, sob a influência, claro, da União Soviética. A própria cidade de Berlim, absurdo. Aqui era o símbolo maior no mundo dessa divisão mundial insana. A própria cidade de Berlim, a capital da Alemanha, ficou dividida e daqui a pouco vai ser construído o famoso Muro de Berlim, uma estratégia do governo soviético de evitar que os habitantes da Berlim Oriental migrassem para Berlim Ocidental à procura de empregos, de comprar mercadorias. Incrível, uma cidade dividida ao meio por um muro. Era o exemplo maior da divisão do mundo, a própria divisão da cidade de Berlim. Bacaninha. Berlim sempre foi o centro das atenções. Em 1945, o Exército Vermelho derrubou seu sangue para poder tomar a cidade e derrotar o nazismo. Depois, na Conferência de Potsdam, os soviéticos, humilhados pela chantagem nuclear, foram obrigados a evacuar metade da cidade para a entrada das tropas, vamos dizer, as tropas dos Estados Unidos, que era a liderança principal depois do dia D. O plano Marshall, tudo se deteriorou. Os soviéticos não vão aceitar que vultosos recursos fossem investidos na Berlim Ocidental. Notadamente, você vai ver daqui a pouco que o governo dos Estados Unidos gastou na cidade de Berlim, numa cidade, para se transformar na vitrine mundial do capitalismo, de frente para a Berlim Oriental comunista, o que os EUA gastaram na Berlim, na cidade, foi mais do que eles gastaram na América Latina todinha, velho. Mais do que eles gastaram na América Latina. Transformaram-se numa joia. Numa joia, né? Aí, claro, a União Soviética vai fazer o famoso bloqueio, mesmo que os Estados Unidos tivessem feito aquela ponte aérea, mas fizeram um bloqueio, claro, e daqui a pouco a construção do muro. Então, nós temos um problema numa cidade, que era um reflexo de um problema mundial. Ah, papai! Faça a leitura do texto aí, galerinha, por favor, em italiano. Aí, a construção do famoso Muro de Berlim, incrível, velho, incrível. Do lado de lá está sendo construído o muro, é uma mega construção, áreas de observação, arame farpado, cachorro, irra. E do lado de cá está um soldado da Alemanha Ocidental só observando, só observando. Incrível, uma cidade dividida ao meio. Então vamos começar com a Guerra Fria de verdade, que por hora nós estávamos só no conceito, só rudiano, viu? Só rudiano. Na verdade, os Estados Unidos vai se transformar na potência e vai se dar o poder de querer intervir de forma militar e política em vários países do mundo. E foi sim. Vai querer dizer que eles são a polícia do mundo. Ah, papai! Do mundo ocidental, do mundo ocidental. Doutrina Truman, conter o comunismo na Europa Oriental e defesa do mundo livre. Defesa do mundo livre? Era. E para fazer a defesa desse mundo livre,
foi criada a famosa Organização Tratado do Atlântico Norte. Essa agora, que você está vendo a iminência de problemas na Europa, haja vista que você está tendo a entrada da Ucrânia. Ixi Maria, a Rússia não se sente protegida, tendo na sua própria fronteira um aliado íntimo dos Estados Unidos com possibilidade de ogivas nucleares. Nós não aceitamos, não. Olha o fatality atual, que remete também à Guerra Fria, né? E aí nós vamos ter intervenções militares e participação de tropas norte-americanas, notadamente na Guerra da Coreia, quando resultou no Acordo de Panmunjom, dividindo a Coreia ao norte sob influência da União Soviética e ao sul sob influência dos Estados Unidos, é a Coreia do Sul, capitalista hoje. A mesma ideia de tentar dividir o Vietnã, só que os vietnamitas não aceitaram. Aí a famosa Guerra do Vietnã, o inferno astral dos Estados Unidos, de 65 para 75. Uma década de tropas norte-americanas dentro do território do Vietnã, lembrar, o Irã, da mesma forma, a Guatemala e depois Cuba. Cuba foi quase a Terceira Guerra Mundial. Vai ser a crise dos mísseis. Vai ser quase um fatality. Então nós estamos começando a esquentar a brincadeira aí entre eles, né? Os Estados Unidos criando, saindo na dianteira, né? Criando a OTAN, que é um órgão militar sob a batuta dos interesses norte-americanos. E a ideia de conter o comunismo lá na cortina de ferro, como você viu na abertura da temática. Beleza? Vou passar o slide. Se quiser fazer o print, galerinha, vai fazendo o print aí, de boa. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá, vamos lá. Primeiro, o plano Marshall. O plano Marshall, famoso plano de ajuda dos Estados Unidos para a recuperação de uma Europa destruída. O plano Marshall remete ao ano de 47, quando o governo dos Estados Unidos decide dar uma ajuda econômica e tecnológica para reconstruir a Europa e o Japão. A ideia é evitar, vamos dizer, uma nova crise, como ocorreu depois da Primeira Guerra Mundial, e nesse cenário de crise poderia ser que emergisse partidos comunistas salvadores da pátria nos países do Ocidente Europeu, e os Estados Unidos não queria. Então no Piauiês é barrar o comunismo na Europa, bacaninha, alavancar o comércio e o capitalismo, interesse norte-americano, claro, e criar mercados para os Estados Unidos, notadamente no Piauiês. Nós vamos garantir para os países da Europa matéria-prima, produtos e real. E nós queremos, em contrapartida, que vocês aceitem as bugigangas norte-americanas. Ih, papai! Que vocês aceitem as bugigangas norte-americanas. Então,
O Plano Marshall foi um conjunto de investimentos e capitais disponibilizados pelos Estados Unidos para uma Europa que estava arrasada no pós-Segunda Guerra e para evitar, claro, que fosse seduzida pelo comunismo, transformar a Europa numa vitrine. E o exemplo principal era a cidade de Berlim Ocidental. A doutrina Truman, de R. Truman, lembrar que o presidente R. Truman vai vir ao Brasil em 47, apoio dos Estados Unidos aos países sob, entre aspas, ameaça comunista, e os Estados Unidos que coloca como defensores do mundo, criando lá em 49 a OTAN. Essa mesma OTAN que está em discussão na atualidade, na iminência da entrada de novos parceiros. A OTAN é uma espécie de entidade bélica, militar, sob a batuta e patrocínio dos Estados Unidos. Por isso, não deve deixar de lembrar, por isso, o temor que há, o medão que há, principalmente da Rússia, haja vista que os países que estão sendo aliciados para ingressar na OTAN são todos fronteiriços com a Rússia. São todos fronteiriços com a Rússia. De boa? Deixa um minutinho na tela aí, meu amigo Dom Fernando, por favor, em italiano. Aqui, volta aqui, ó. Quais os objetivos dos Estados Unidos com a doutrina Truman, com o plano Marshall, aquele dinheirão que o Zé Wá está arranjando para os países europeus e o Japão, né? E o Japão. Promover a abertura de mercado, principalmente mercado aos produtos norte-americanos. Prevenir que não ocorresse de novo a nova deprê, uma deprê econômica nas Europas. E alavancar o capitalismo, dificultando que a Europa Ocidental fosse seduzida pela sereia do comunismo. A ideia dos Estados Unidos, nós vamos libertar o mundo. E daí, olha, basicamente os países que eram colônias desde o século XIX das potências imperialistas europeias, como Inglaterra, Alemanha e França estão fragilizados, os Estados Unidos dizem, nós vamos libertar vocês, garantir democracia. Ah, papai! Era uma estratégia também de que esses países não fossem seduzidos pelo comunismo. Perfeitinho? E aí, para a América Latina, se os Estados Unidos tinham um discurso de democracia, de liberdade, aqui vai ser conter os governos nacionalistas, que eles diziam que eram esquerdistas, daí o apoio as ditaduras na América Latina. Bacaninha? Nós estamos parando aqui nos objetivos dos Estados Unidos e no nosso retorno depois nós vamos ver as medidas da União Soviética na chamada Guerra Fria. Bacaninha? Show! Daqui a pouquinho a gente volta aqui direto do Estúdio 3 com a tia Raquel e meu amigo Francisco.